Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Eu sou a psicóloga Cecília Chaves e estou aqui com mais um episódio importante para a nossa reflexão sobre saúde mental, comportamento, relacionamentos, enfim. É muito bom tê-lo aqui conosco e eu espero que você esteja fazendo proveito de todos os nossos episódios já postados aqui no nosso canal. Se você não assistiu ainda os outros, te convido a fazer isso. São vídeos curtos que a gente já traz assim justamente para facilitar a sua audiência. Que você possa estar compartilhando, dando likezinho aí de vocês, nos seguindo, porque isso só vai fortalecer ainda mais o nosso trabalho, o nosso propósito quanto psicóloga, que é levar uma psicologia para todos. E nesse episódio, vamos estar falando sobre autossabotagem. Como a gente tem escutado isso ultimamente, não é? Sobre pensamentos de autossabotagens, comportamentos que estão ali sabotando algumas ações, mas de fato a gente precisa entender como isso acontece e por que isso acontece. Então, dentro da clínica, todos os atendimentos que eu faço, que não é só voltado para a psicologia clínica, como também a mentoria. Mentoria é um processo onde a gente trabalha o desenvolvimento desse sujeito na busca de alguns objetivos ou metas. Pode ser mentoria para mudanças comportamentais voltada a relacionamentos, mentorias para desenvolver habilidades de liderança, mentorias para ter sucesso profissional, troca de carreira, enfim, nós trabalhamos dentro dessa questão também direcionando a percepção do autoconhecimento. E a gente percebe o quanto que esses pensamentos que são autossabotadores estão presentes no dia a dia de pessoas inseguras. E esta insegurança, às vezes, ela está mais presente nos adultos porque falta o autoconhecimento. Autoconhecimento é a nossa base para mantermos uma estrutura equilibrada e segura, para manter a coerência das nossas escolhas. E a autossabotagem, ela acontece com esses pensamentos negativando as tuas competências e as tuas habilidades para dar conta de qualquer coisa que você queira, e que esses pensamentos negativos ficam não trazendo o valor que você tem perante aquela situação para enfrentar. Então, neste momento, é importante que vocês entendam e parem aí para pensar um pouquinho como vocês reconhecem os pensamentos de vocês. Eles são pensamentos muito mais positivos ou negativos no dia a dia? Vocês têm um sonho, um desejo, vocês têm que atingir um objetivo ou construir algo. O pensamento de vocês perante a essa primeira ideia que vem à sua mente, eles se tornam positivos, fazendo com que tu te motive para dar conta? Ou eles são negativos e já saem dizendo, vai ser difícil, não vou conseguir, não é para mim, eu não posso, eu nunca fiz mesmo? Esse tipo de pensamento negativo está cheio de emoções negativas que em algum momento da tua vida tu sentiu e às vezes fica registrado de uma vida inteira e você não acessa para administrá-las, para fazer com que como a gente diz em clínica, né? Fazer o descarte dessas emoções que muitas vezes elas se manifestaram de uma forma marcante ou traumática na infância ou na adolescência e se carrega por uma vida inteira. Por quê? Porque não se conhecem. As pessoas não se conhecem, não fazem o exercício do autoconhecimento. É como aquela música, né? Deixa a vida me levar. E quando chega perante uma situação que é preciso ter a atitude para a resolução de algo, ou mudança de algo, ou enfrentamento de uma situação mais delicada, vem os pensamentos autossabotadores, dizendo o quanto que tu não consegue. E se tu parar para te conhecer e ressignificar e entender todas essas emoções que estão aí presentes no momento atual da tua vida, muitas vezes algumas dessas emoções
cheia, né, de sentimentos negativos, que trazem todos esses pensamentos negativos, inibindo a tua ação assertiva, às vezes nem te pertencem mais. Eu sempre brinco, né, com meus pacientes em clínica, que quando a gente nasce, a gente ganha 2 bagagens de mão. Uma para carregar as coisas boas que acontecem nas nossas vidas e a outra para carregar as coisas ruins. Porque sim, acontecem coisas ruins na vida de todos. Porque somos seres humanos e vivemos em relações com outros seres humanos. E nós sabemos que seres humanos não são perfeitos e que, de fato, nós magoamos quem a gente ama, as pessoas que nos amam nos magoam, nós negligenciamos, nós erramos, nós falhamos e a gente só precisa saber, entender, reconhecer e administrar essas emoções para seguirmos a nossa vida sem aquele peso, sem aquele sentimento de verdade, de algo que aconteceu num momento específico. Foi uma falha naquela ação. Não diz respeito a você como um todo. Não é você o sujeito que falha em tudo, como isso, né? Quantas frases são ditas, que eu digo frases malditas, na infância para as crianças, né? Por exemplo, mas como? Tu erra tudo, o que tu vai fazer tu não acerta nada, tu quebra tudo, tu estraga tudo. Olha o peso quando se generaliza todas as ações comportamentais de uma criança, baseado no quê? Num fato específico. Às vezes a criança quebrou ali o pratinho dela, mas não, é tudo. A criança quebrou um brinquedo, é tudo. E isso vai registrando, às vezes, como uma verdade naquela fase. E se não for trabalhado isso, talvez você seja um adulto que carregue muito dessas frases malditas, que é a intenção dos pais, quando a gente senta com eles e faz esse entendimento, sempre são boas as intenções. Porém, os registros são diferenciados dentro da mente do sujeito. E aí alguns pais me dizem, mas eu sempre tratei meu filho X assim e o outro fica aí com essas coisas agora. Então é importante entendermos que existe uma diferença psíquica entre o sujeito. Mesmo sendo filhos e irmãos gêmeos, vão ter essa diferença na estrutura psíquica. Então aquilo que se ouviu para uma pessoa pode trazer um sentido apenas de um estímulo para fazer melhor, mas para outro pode estar dando um reforço no negativo e trazendo e desenvolvendo, às vezes, um comportamento inseguro. Então, dentro desse contexto, é preciso entendermos o quanto que cada um, na fase que se encontra, principalmente você que está aqui nos ouvindo, adulto, olhe para a sua história e aí se pergunte, será que eu sou um sujeito que me saboto? Que eu pratico a autossabotagem dentro daquilo que eu gostaria de fazer com a minha vida? A resposta de quem é um autossabotador está diretamente ligada no amadurecimento emocional. É aquela pessoa que consegue enfrentar os problemas da vida, enfrentar o sofrimento. Uma pessoa que tem maturidade emocional foge da emoção do medo. Então, por exemplo, é uma pessoa que deseja ir para algum lugar ou mudar alguma coisa e acha vários obstáculos para justificar não ter ido, não ter feito, não ter modificado aquilo. Sempre está negando a necessidade real daquilo ou justificando o que não tem justificativa, para que ele possa acalmar esses medos que estão latentes, que estão guardados e não consegue assim fazer a transformação. Por isso, a necessidade de entender o seu funcionamento psíquico, a sua estrutura psíquica, como que um autossabotador pode resolver isso. Pratique o autoconhecimento, busque ajuda, entenda quantos anos eu tenho hoje, pare e pensa assim, de tudo que eu desejei fazer, o que de fato eu consegui enfrentar situações difíceis para realizar aquilo. E o que eu não consegui, o que bloqueou, o que realmente estava atrás das minhas decisões ou ações que não foram assertivas. Aí está a resposta. E se você não consegue sozinho, busque ajuda, entenda o quanto que é preciso praticar o autoconhecimento, olhar para dentro de si,
entender essas emoções, tanto as emoções de toda a tua história de vida, né, do teu passado, quanto estas emoções que estão se manifestando agora nesse momento presente, te fazendo às vezes sofrer e negar o sofrimento, justamente para não enfrentar aquilo que é difícil para você. Deixo aqui então essa reflexão sobre autossabotagem e que você possa estar não só refletindo para si, mas compartilhando com outras pessoas e seguindo a gente aqui para novos episódios importantes para falarmos de saúde mental.